O mês de outubro é lembrado em todo o mundo como Outubro Rosa. O objetivo é conscientizar a população sobre os riscos do câncer de mama. É o tipo de tumor mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo. Quais as mudanças que ocorrem após o diagnóstico da doença e quais os impactos psicológicos? É o que vamos saber agora aqui no Mentalistas. Começa agora, Mentalistas. Para falar sobre o assunto, eu convidei a psico-oncologista Luciana Holtz Barros, fundadora do Oncoguia. Tudo bem, Luciana? Bem, Camila, um enorme prazer estar aqui com você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e falar um pouquinho mais sobre essa questão. Com certeza, vamos muito para conversar. Que legal. Do outro lado da bancada aqui do Mentalistas, eu recebo a Evelyn Scarelli, que é uma paciente que passou por essa situação, realizou um projeto belíssimo de doação de lenços, vai contar um pouquinho mais da história dela pra gente. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, Camila. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. Que legal. E obrigada por ter aceitado compartilhar a sua história com a gente, tá bom? Imagina, obrigada. Eu falei no início que você, Luciana, é a fundadora do Oncoguia. O que é o Oncoguia? Então, Camila, o Oncoguia é uma ONG, né, que... Acho que falar a palavrinha ONG fica mais fácil, né, para as pessoas entenderem que existe, que tem como missão ajudar o paciente com câncer a viver melhor. Né? Como é que a gente faz isso na prática? A gente tem 4 diferentes formas de atuação, mas acho que as que mais se aproximam do paciente e que o paciente pode usufruir porque são gratuitas e que estão totalmente disponíveis. Bom, primeiro é tudo que a gente tem de recurso online. Então a gente tem um portal muito completo, né, que bate aí com mais de 1 milhão de acessos mês, mas que tem, né, informação de qualidade, desde de informação para curiosos que querem se informar sobre o câncer, mas o grande diferencial é a informação para o paciente e para o familiar, né, para aquela pessoa que acabou de receber o diagnóstico do câncer e não sabe nem para onde ir. Então, o www.oncoguia.org.br traz aí para o paciente todo esse mundo de informações sobre direitos, qualidade de vida, entrevistas com outros pacientes, que ajudam muito para quem está enfrentando nesse momento. E o outro canal que é bacana a gente divulgar, que é o nosso programa de apoio ao paciente gratuito por telefone. Então, a gente tem um 0800 nacional, que é o 0800 773 1666, que atende ligação do Brasil inteiro, gratuitamente, principalmente, Camila, sobre direitos, sobre qualidade de vida. Agora a gente está falando um pouquinho até de pesquisa clínica, né, sobre informações mesmo, assim, a gente costuma dizer muito assim, né, para apoiar, para ajudar o paciente se ele está enfrentando algum problema, né, para tirar alguma dúvida. Então, assim, um pouquinho do Oncoguia. Legal. Bom, até o fim do programa, para você ouvinte que não conseguiu anotar todos os dados, a gente vai repetir ainda, mas fique com a gente, acompanhando aqui o nosso bate-papo, né? No último bloco a gente retoma todos esses contatos, que acho que é válido, né? Para os ouvintes que estão nessa situação, querem mais informações também. Eu, no início do programa, falei que o câncer de mama é um dos tumores que mais atinge a população feminina no Brasil. Eu tenho alguns dados aqui interessantes. O câncer de mama responde por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. Também acomete os homens, claro, mas é bem mais raro. Representa apenas 1% do total, né, do câncer de mama na população masculina. Segundo dados do último levantamento do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, 14.388 pessoas morreram. E dessas 14.388 pessoas, 181 homens e 14.206 mulheres, né? Infelizmente, a gente traz esses números para dizer que é uma realidade mesmo, né? Infelizmente, da maior parte das mulheres. Felizmente, Evelyn, você não faz parte dessas estatísticas, né? Não. Como é que foi a sua trajetória? Como você descobriu o câncer de mama? Conta pra gente. Bom, Camila, eu descobri por acaso, né? Na minha idade, eu tinha 23 anos na época, então a gente não tem muito o costume de ter esse autocuidado, né? Eu não tinha histórico familiar nenhum, ninguém tinha tido câncer de mama na minha família e minha consulta com a gineco era só para pegar o anticoncepcional todo mês. E ela nunca tinha também me examinado no consultório, então não fazia a menor ideia de como era feito isso. Mas um belo dia, estava de férias, acordei num sábado de manhã, espreguicei, encostei a mão no meu seio e eu vi que tinha um caroço lá que não era normal, né? E aí eu saí perguntando para todas as mulheres de casa se aquilo era normal. E aí a gente marcou uma consulta com um médico da cidade onde eu estava, que é Atibaia.
E aí ele pediu um ultrassom, né, e na hora ele falou, olha, o que eu tô vendo aqui é gordura, é um nódulo de gordura, pode ficar tranquila. Daqui a 6 meses a gente olha de novo se ele cresceu ou não. Né? Isso faz quantos anos, Evelyn? Isso já vai fazer 5 anos. Certo, então é até recente, né, Sim, Evelyn? sim. Porque pelas pesquisas que se tem. Então, em princípio, o médico achava que era um nódulo de gordura e que não tinha nada. E daí pra frente? E daí, na mesma consulta, eu olhei pra ele e falei assim, olha, eu gostaria de tirar. Tá me incomodando, eu não tô confortável com ele. Eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia na época, não tirado o siso, nada. Eu não sei que loucura que deu na minha cabeça de eu topar uma cirurgia sem ser uma indicação dele, né? Tinha feito biópsia já? Não, eu nem sabia que esse era um processo a ser feito até, por sinal. Tanto que eu fiz... Nem mamografia, né? Nada. Eu fiz assim, a gente marcou a cirurgia, eu fui e fiz, não fazia a menor ideia que tirava, que ia para biópsia. Eu tirei um nódulo de gordura, né? E fui seguir minha vida. O médico que te atendeu, qual que era a especialização dele? Mastologista. Ginecologista e mastologista. Mas aconteceu uma história muito bonita, porque ele é meu médico também ainda, porque a gente aprendeu muito nesse processo, né? Hoje ele fala pra mim, hoje quando sento uma paciente jovem, eu dou uma atenção que antes eu não dava, né? Porque a cidade de interior, ninguém tá acostumado com câncer em jovens, né? Acho que eu até brinco, eu falo que eu sou o unicórnio da cidade, porque não tem ninguém com a minha idade lá, né? Com diagnóstico de câncer de mama. E todo mundo aprendeu um pouco nesse processo, né? Não foi só eu, nem a minha família. Acho que todo mundo aprendeu um pouquinho. Mas eu estava numa festa até, fui para Brasília, fui para uma festa. E quando eu voltei de manhã, meu pai me ligou dizendo que estava em Atibaia. Que não era para fazer alarde, porque ninguém sabia que ele estava lá, mas que precisava ir no médico comigo. E eu não sabia de biópsia, não sabia de nada. Você não sabia o porquê dessa situação? Não, eu fiquei o caminho inteiro preocupada, o que eu tinha aprontado pro médico ter chamado meu pai para ele me levar para uma consulta médica, né? E aí, quando a gente chegou, ele pediu desculpa pela demora até de ter entrado em contato, porque quando chegou o laudo da primeira biópsia, ele não acreditou no resultado. Então, ele foi mandando para outros laboratórios, para poder ter certeza mesmo que aquilo era um carcinoma. E aí ele me contou a notícia, assim começou a minha jornada oncológica, assim, sem susto nenhum, na verdade, foi numa tacada só. Então, não passei por nenhum processo de mamografia, de biópsia, daquele suspense todo relacionado ao câncer. Então, não tive muita escolha, assim. Agora, depois desse processo, você teve que fazer outros procedimentos ou não? Eu fiz vários, né? A gente não tem muito sossego. No instante que ele deu o diagnóstico, eu já saí com outra cirurgia marcada. Eu fiz uma mastectomia, eu retirei todo o seio, né? Já estava também com quimioterapia, e até então eu não ia fazer rádio. Mas quando eu fiz a mastectomia e veio o resultado da biópsia da mastectomia, tinha outro tumor lá que não era muito amigo da quimio. Então, eu parei a quimioterapia e fui fazer rádio. Fiz 28 sessões de radioterapia. Imagino que quando você soube, nesse dia que você encontrou com seu pai, com seu médico ali, que eles falaram, você deve ter se surpreendido, não é? Com o diagnóstico. Muito louco, você lembra o que você sentiu assim? Não tem como esquecer, na verdade. Porque quando eu fiz a cirurgia para tirar o nódulo de gordura, né, até então, tinha uma senhora do meu lado, que também ia fazer a mesma cirurgia com o mesmo médico e tal. E eu lembro que quando eu acordei da anestesia, minha mãe falou, olha filha, a senhora que está do seu lado está com aquela doença, né? Aquela doença, não era câncer, era aquela doença. Então, a primeira coisa que passou pela minha cabeça, eu falei, gente, trocaram a lâmina, não é meu esse exame. Pegaram o exame da senhorinha e estão falando que sou eu, mas não sou. E ela tá com o diagnóstico de uma pessoa normal e eu tô aqui com o exame dela. Então, essa foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça, assim. A gente recebe muita informação, logo depois de ouvir a palavra câncer, né? Então, você tem câncer, você precisa de uma mastectomia, seu cabelo vai cair, você precisa tirar, né? Vai tirar o seio, precisa de quimioterapia, vai ter que parar a faculdade. Eu estava no último ano. Faculdade do quê? Fisioterapia. Eu já tinha escolhido até trabalhar com reabilitação de oncologia para câncer de mama. Já estava até, assim, estava apaixonada pela matéria. Então, antes mesmo de saber que você tinha. Antes de saber. Na hora eu achei até interessante. Eu falei, puxa vida, quando eu estiver atendendo um paciente, além de toda a parte teórica, né, que a gente aprende na faculdade, eu vou ter a prática também. Porque eu sei que se aquilo foi importante para ela, né, tá sendo importante para ela, foi para mim.
né? Então, foi nessas coisas que eu fui tentando me apegar um pouco para não pirar com o diagnóstico. É até interessante isso na Luciana, que é na fala da Evelyn, quando ela fala para tentar não pirar com o diagnóstico. Eu fico pensando o turbilhão de emoção que tá naquele paciente quando ele recebe, não é um diagnóstico? E é isso mesmo, né, Camila? O que a gente escuta é muito... Acho que cada um com a sua historinha, né? Cada um com o teu jeito de enfrentar uma situação nova, mas o que não dá para negar é que né, a instalação de um momento de crise. Então, assim, cada um vai reagir de um jeito. Tem aquele que nega, mesmo quando ela fala, não é minha biópsia, é da velha, né? É da senhorinha, não é minha. Tem aquela que e aí nega e não quer ver o médico e dá uma sumida mesmo. Tem aquela que chora, tem aquela que vai para uma postura mais resolutiva e fala, tá bom, o que eu tenho que fazer? Vou fazer agora. E aí são realmente as nossas, né, estratégias de enfrentamento que cada uma tem. E não tem certo ou errado. Eu acho que o recado mais importante é que não pode fugir, né? Eu acho que a tendência à paralisação pode acontecer. Eu acho que chorar faz parte, né? Deprimir faz parte, ficar com medo faz parte, né? A grande maioria pensa em morte, pensa em medo da dor, pensa em medo do sofrimento, por conta desse estigma gigante ainda que existe com a palavra câncer, que é isso que a gente precisa mudar, né? Acho que é um mega desafio, mas sem dúvida nenhuma, né? Esse tempinho, né? Para eu chorar, para eu ficar com medo, para eu até me paralisar um pouquinho, ele não pode ser muito longo. Né? Porque no câncer o tempo corre contra, né? Eu acho que a hora que realmente que você descobriu tudo que você puder fazer de forma ágil, rápida, sabe? Tudo isso ajuda muito, muito. Bom, eu estou recebendo aqui no Mentalistas, falando sobre Outubro Rosa e câncer de mama, a Luciana Holtz Barros, que é uma oncologista, psico-oncologista, fundadora do Oncoguia, e também a Evelyn Scarelli, que trabalha no Oncoguia. A gente vai voltar daqui a pouquinho depois do intervalo. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. De volta aqui com Mentalistas, estamos falando sobre câncer de mama e os impactos psicológicos que esse diagnóstico pode proporcionar. Estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Estadão a psico-oncologista Luciana Holtz Barros e a Evelyn Scarelli, que está dividindo um pouco mais dessa história com a gente aqui na Rádio Estadão, né? No bloco anterior, a Luciana estava contando pra gente que faz parte do processo, né? Em princípio, talvez uma negação, o choro também faz parte, deprimir um pouquinho, mas o importante é você viver tudo isso e também não deixar de lado as providências que precisam ser tomadas, né? Evelyn, você contou no bloco anterior pra gente que você teve que fazer a mastectomia, outros procedimentos também, a químio, a rádio, porque um dos tumores não estava funcionando muito bem. Depois que você recebeu o diagnóstico, que você disse que achava que o tumor, na verdade, era da senhorinha e não seu, que tinham trocado, depois o que aconteceu na sua vida? Assim, quais foram as outras etapas pelas quais você passou? Conta pra mim. Nossa, depois eu acho que ali começou... Acho que, de certa forma, pode parecer até um pouco assustador, mas a melhor fase da minha vida, assim, porque tudo mudou, né? Tudo mudou mesmo, assim. Principalmente o meu conceito, a forma como eu encarava a vida dentro da idade que eu tinha na época, né? Com 23 anos você não pensa em morrer, você acha que você é imortal, né? Então, e quando eu me deparei com essa situação, assim, no sentido de que, puxa vida, pode ser, né? Pode ser o último dia, né? Eu não tenho como ter a garantia que vai dar tudo certo. Então, isso me despertou para a vida de uma forma muito intensa. Então, eu comecei a escrever um blog, eu comecei a conversar mais com as pessoas que eu amava, sem ir dormir com a sensação de que eu não tinha dito para elas o quanto elas eram importantes para mim. Então, e nisso tudo eu acho que tem um pouco daquele estigma que o paciente oncológico ele tem tempo para as coisas, né? No sentido assim de que ele está em casa, ele está lá e assim, a última coisa que a gente tem é tempo, né? Então são muitos exames, muitos tratamentos, consulta médica, assim, a nossa agenda é realmente muito lotada. Então isso acabou ajudando também, porque eu não fiquei muito parada, né? Eu ficava no período pós-químio mais na bolha, né? Mais quietinha.
Mas eu estava sempre com muita gente por perto e estava sempre fazendo muita coisa. Então isso acabou ajudando bastante também a estar me sentindo bem. Porque eu estava viva, né? Eu estava ali, estava fazendo um monte de coisa, estava indo pro shopping, estava, né, não comendo da forma como eu gostaria, mas me alimentando de forma saudável. Então foi uma época importante, sim. E as mudanças orgânicas que você teve? Quais foram as principais mudanças, assim? Eu acho que a mais impactante é a queda do cabelo também, né? Isso foi depois da químio? Foi. O cabelo, ele cai mais ou menos uns 15 dias depois da primeira sessão. É rápido. E é muito assim, tudo realmente dentro de um prazo muito louco, assim, porque, né, o médico falava, olha, em 15 dias o teu cabelo vai cair. Realmente, no 15º dia, não tinha mais pelo nenhum no corpo, né? E caiu de uma vez, assim? Cai de uma vez. Foi aos poucos? Não foi, assim. O que eu fiz antes, para não me sentir caindo junto com a doença, eu raspei a cabeça antes. Né? Então, eu tinha um cabelo super longo, era loiro, na cintura. Então, eu fiz o primeiro corte, que foi um corte Chanel. E aí, eu pensei numa forma de poder me sentir bem cortando o cabelo daquela forma, porque eu nunca tinha tido cabelo curto. Então, eu doei o cabelo para uma instituição que produzia perucas para crianças e para as mulheres em tratamento que não tinham condição de ter uma peruca. Então, eu já fui feliz por esse motivo. Né? Então, também, poxa, não ter um seio não é uma coisa muito legal, né? Mas, ao mesmo tempo, eu passei por um processo onde eu pude perguntar para o médico se eu teria uma prótese no lugar e se eu poderia aumentar, né? Aproveitar que eu estava na chuva. Então, eu saí da cirurgia da mastectomia um pouco mais turbinada que o normal. Então, eu saí sem um seio em si, né? Com um seio comprado, mas que é meu do mesmo jeito e da forma que eu sempre quis, né? Então, saiu bem maior do que era. Então... Interessante isso. Também já está fazendo esse gancho, Luciana, que numa época distante dessa nossa, né, antes de 5 anos atrás, podemos jogar na década de 80, 90, em que você não tinha essas possibilidades, né, de fazer uma prótese de seio, porque pra gente que é mulher, cabelo e seio, não é, Evelyn? São coisas que mexem com a gente. Mas sabe o né? que eu acho, Camila? É isso, assim, sabe? Eu acho que, como eu falei no outro bloco, né, do nosso desafio, da gente conseguir mudar a forma como as pessoas veem o câncer, tá tudo isso no pacote. Né? Porque assim, eu gosto muito de dizer que assim, as pessoas tendem a pensar que não existe boa notícia no mundo do câncer. E existe, né? E eu acho que a principal delas é fazer a detecção precoce. Então, sim, quando você descobre pequenininho, você tem cura, né? E aí, eu acho que assim, e esse é o maior recado, porque depende da gente. Né? Depende de você se monitorar, depende de realmente de você cuidar de forma prioritária da sua saúde e essas outras coisas que a Evelyn falou. Então hoje, claro que ninguém quer adoecer de câncer, claro que ninguém quer receber um diagnóstico e alguns tipos de câncer, como por exemplo de mama, você faz a mamografia para achar, você não faz para prevenir. Né? Então esse é um desafio, porque você fala, vai fazer mamografia, o que você escuta? Eu não quero achar, né? Então, até hoje, né? Até hoje, eu não, quem procura acha, né? Isso é muito normal ouvir. Só que a gente precisa falar na sequência, quem acha pequenininho pode curar. Né? Esse é o grande segredo, assim, né? Hoje a gente precisa falar muito sobre isso. E as outras coisas que a Evelyn está comentando. Então, por exemplo, a possibilidade de fazer a reconstrução mamária imediata. Não é todo mundo que pode, porque vai depender muito do caso a caso, mas existe essa possibilidade, né, de você já não ter que, a mulher não ter que passar por aquele impacto tão dolorido de se olhar no espelho sem uma das mamas. Então, para aquelas que podem, isso ajuda muito, né, falando em autoestima, falando em bem-estar. O desafio, né, a mesma questão do cabelo, né, hoje tem um monte de peruca linda, depois a Evelyn tem que contar um pouco aí das histórias dela com as perucas, né, que é muito bacana. Mesmo essa parte de você se maquiar, hoje você pode fazer exercício físico durante o tratamento, não só pode como deve, porque ajuda a combater alguns efeitos colaterais da quimioterapia, né? Então você vê aí um monte de mulherada que faz spinning depois da, sabe, mesmo, e isso ajuda muito, muito, assim, se você consegue, se você tá bem,
o médico super recomenda. Tanto que hoje no mundo do câncer a gente fala que o exercício físico ele é antes, durante e depois, sabe? Não tem saída, tem que fazer, né? Você fez? Você chegou a fazer exercício físico? Eu fazia, mas de uma forma mais leve, porque como eu tava lá no interior fazendo tratamento, então eu dava uma volta em torno da casa, ficava perto de todo mundo, não cheguei a fazer uma atividade física mais intensa. Mas eu reconheço que isso é super importante, tanto que eu já tô retomando essa vida mais ativa agora. Aí quando você fez a cirurgia para retirada do câncer, você já fez a reconstrução mamária já. Ou foi um tempo depois? Não, fiz ela imediata. E já saiu com a prótese. Já saí Pamela Anderson já. E quando você sentiu eu tenho muita curiosidade, porque quando você sentiu a prótese, assim, você se olhou no espelho, como isso? O que você sentiu na hora, assim? Você sabe que eu não tive muito tempo para me analisar dessa forma. Apesar de eu ter tido muitas longas conversas assim de frente pro espelho, a parte da beleza foi a que menos me puxou realmente pro câncer em si. O que eu mais queria era tá bem. Tá bem para quem estivesse do meu lado, pros meus pais, né? Eles estarem ali me olhando e vendo que eu tô bem. Então, assim, é óbvio que é estranho, né? Não é? Ainda mais quando você sai da cirurgia, você sai com drenos, né? Que são drenos que eu chamo de dreno para ficar mais íntimo. Como são então, você sai com os drenos, né? Então, eles são caninhos que estão lá sugando o excesso de líquido, de sangue que ficou na cirurgia. Uma bolsinha? Você sai com uma... Você sai toda cheia de caninho, assim. Então, eu levava os meus cachorrinhos para passear junto comigo, tá? Então, assim, eu não tive muito esse contato muito íntimo com a minha prótese, assim, logo depois da cirurgia. Mas hoje ainda é uma coisa que me marca, né? Porque eu não tenho só uma reconstrução, eu tenho as cicatrizes da reconstrução, né? Eu precisei operar pelo menos 3 vezes depois, no mesmo seio. Isso é outra coisa, Camila, que as pessoas não sabem, né? Então, acho que assim, não é... Você tirou o câncer, né? Para aquelas que podem fazer a reconstrução imediata, o que acontece, né? As opções. Então, você pode colocar o seu próprio músculo, né? Então, é uma reconstrução que pega um pedacinho do músculo aqui e volta, né, aqui nas costas e faz uma curvinha. Você pode colocar uma prótese, você pode colocar um expansor, que é uma outra possibilidade. Como que é? Ele é como se fosse uma prótese vazia que você vai enchendo com soro. Então, você tem uma possibilidade deles ficarem o mais parecidos possíveis, assim, né? Sim. Mas eu acho que o que é importante falar é assim, não tá pronto ainda. Porque o mamilo ainda não está pronto, às vezes o bico ainda não está pronto, e muitas vezes são necessárias outras cirurgias para que realmente o seio fique, né, de uma forma bacana, como era antes, tal, dentro do possível. Então, isso também é importante, porque muitas vezes as pacientes não têm isso, essa clareza, e se frustram muito. Isso né? é porque ela fala, poxa, meu peito ainda não está pronto, eu ainda tenho que passar por mais cirurgia. E dentro de uma fase que você não aguenta mais, né? Que você não quer mais, né? Você quer encerrar logo o assunto, né? Porque são 2 momentos, o combate ao câncer e a reconstrução do que você... Primeiro você tem que tirar ali, o foco vamos tirar esse câncer logo daí, né? E aí é fazer a cirurgia, fazer a químio, todo o nosso arsenal aí terapêutico para combater o câncer, né? E depois vamos cuidar da estética, né? Agora, quando dá, você vai mais ou menos fazendo ao mesmo tempo. Mas isso é muito importante dizer, não é sempre que dá. Ô, Luciana, até pela experiência que você tem nessa área, né, da psicologia aliada à oncologia, dos últimos anos para cá, como que você observa a evolução psicológica dessas pacientes? Pensando que temos uma tecnologia mais avançada, sim, né, na reconstrução dessa mama e tudo mais, e na proximidade de uma vida como era antes da doença. Como é que você avalia essa questão mesmo de evolução da ciência e um impacto menor no lado psicológico dessas pacientes? Ou o impacto é o mesmo, só que muda a leitura desse impacto? Você consegue avaliar? Eu acho que vale a gente pensar um pouco assim por momentos. Tá. Eu acho que no momento do diagnóstico, talvez a gente continue igual. Sabe? Pensando um pouco no peso da palavra, o susto, o medo. É raro você ouvir de alguém falar, nem liguei. Né? Nunca vi isso, assim. Mas muito pelo contrário, foi muito dolorido, fiquei muito assustada, fiquei com muito medo. Então, acho que esse comecinho aí, né? Que eu falei um pouco do tempo ali, que não pode empacar, né? Agora, na sequência,
Camila, o que a gente vê, né? Eu acho que vai depender muito se é uma paciente que tem plano de saúde ou se é uma paciente que tem SUS. Porque aí, infelizmente, as realidades são chocantemente diferentes. E vai depender muito, assim, de uma boa relação com o oncologista, aonde você está se tratando, se você tem acesso à equipe médica, à equipe multidisciplinar, que também faz muita diferença no mundo do câncer, nesse momento do tratamento. Porque tudo isso vai te proporcionar, ou não, o acesso a essas novas tecnologias. Tem muita coisa realmente. Né? Tem quimioterapia hoje, que a quimioterapia é oral, então você não precisa tomar na veia, você toma um comprimido. Você tem radioterapia, que em vez de você fazer 30 sessões, você faz 12 sessões, porque ela é muito mais concentrada, então você está liberada muito mais rápido. Tem o que a gente chama de terapia-alvo, tem oncoimunoterapia, tem muita coisa nova chegando. Mas nem tudo está acessível para os pacientes. E aí, pensando um pouco, o que a gente vem acompanhando é que, em especial, as pacientes de câncer de mama, acho que assim, pelo acesso à informação, pela essa explosão do Outubro Rosa, né, que realmente dá voz para essas pacientes, né, tá aqui a Evelyn contando a experiência dela, eu acho que essa paciente está mais empoderada, sabe? Tipo, tá se sentindo mais fortalecida, tá com mais coragem de se expor, ela já se escondeu muito. Né? Então, a gente está vendo isso, assim, você está vendo, a grande maioria das pacientes que estão dando entrevista, que estão contando, que estão até às vezes liderando os movimentos, elas passaram pelo câncer, né? Porque antes elas escondiam o diagnóstico, não é? Muito. Eu lembro de uma senhora que morava na rua onde eu vivia nos anos 80, que ela estava doente e ninguém sabia o que era, e aí foram descobrir que era câncer de mama muito tempo depois. Foi bem difícil, ela escondeu por anos essa doença. Né? E ainda tem gente que esconde, né? Eu acho que tudo bem, eu acho que, de novo, não estamos aqui para julgar ninguém. O que a gente vê na prática é que o compartilhar, né, você poder conversar com alguém que está passando pelo mesmo que você poder contar a sua história, né, seja chorando, seja do teu jeito, assim, isso tende a ter um reforço positivo muito grande, né, elas se conectam, elas conversam, né, tem um monte de grupo no Facebook que troca figurinha o tempo inteiro. Acho que quando você fez o blog, você tinha muita gente falando, né, no seu blog. Na verdade, o blog, ele começou com outra ideia, não era para eu me comunicar com outras pacientes, era para eu me comunicar dentro de casa, por incrível que pareça. Tem muito blogueira que manda recado para a família, entendeu? Porque, na verdade, eu via que todo mundo tinha dificuldade de fazer a pergunta de como eu estava me sentindo, né? Você fica meio travado. Como é que você vai perguntar para alguém que está passando por um processo oncológico como ele está se sentindo? Né? E dependendo do que essa pessoa responder, como eu vou lidar com essa informação, né? O que eu posso falar para poder ajudar? E fora ter que responder para 10 a mesma coisa. Então eu comecei a pensar numa forma assim, e aí eu conheci uma pessoa, uma senhora na internet, no Face, que ela estava passando pelo mesmo processo que eu, só que encarando de uma forma totalmente diferente que a minha, assim. Ela também estava no último ano da faculdade e tal, só que ela escrevia assim: a minha vida acabou. Minha vida não tem mais sentido. E eu falava, poxa vida, mas a minha tá começando, mesmo com tudo isso. Eu tô me sentindo viva, né? E a dela tá acabando, não tem sentido se o tratamento é o mesmo. Então comecei a bater papo com ela. E ela falou, você precisa fazer um blog, você precisa escrever isso. Mais pessoas precisam saber como você tá se sentindo, porque acaba ajudando. E aí o blog começou inicialmente com essa ideia, assim, de poder dizer para minha família como eu estava me sentindo. Olha, eu tô bem, não tá fácil, né? Porque nada é fácil dentro do câncer, mas também depende muito da nossa forma de encarar cada processo novo que aparece, porque são muitos processos novos que chegam. E aí o blog começou a crescer, mas na minha época não tinha ninguém com 23 anos, então eu estava muito sozinha, estava muito no escuro, assim. Imagino. Quando você disse que não é fácil também, quais momentos você acha que foram os mais difíceis, assim, para você, intimamente, né, falando? O que você achou que foi mais difícil, mais pesado para você? Eu acho que passar a notícia para frente, assim. Uma coisa é quando você recebe o diagnóstico e você sabe da sua capacidade de poder lidar com isso da melhor forma possível.
Mas eu costumo dizer que o câncer não era a minha doença, não foi a minha doença, foi a doença do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, do meu irmão, né, da minha cunhada, dos meus tios. Era a doença de todo mundo ali. Então, a minha maior dificuldade era mostrar para todo mundo que eu estava bem, de uma forma que não parecesse forçada, porque, né, ninguém merece alguém também fingindo e colocando uma capa de super-herói, né? Então, meu desafio era esse, assim. E depois eu passei pela assim, oportunidade de vivenciar isso como um acompanhante, né? Minha mãe foi diagnosticada também com câncer de mama 2 anos depois de mim. Ah, então você foi primeiro? Eu só liderei a tropa. Porque você falou que não tinha histórico na família, então você até encabeçou então o eu não histórico. tinha. Ela foi mais apressadinha que a mãe, entendeu? Eu fui primeiro. E aí minha mãe foi diagnosticada nesse boom de Outubro Rosa, assim, porque a última vez que ela tinha ido no médico foi quando eu nasci. E o médico falava assim: Dona Célia, a senhora não pode fazer de jeito nenhum. Sua filha está aqui tratando um câncer, você não pode não se cuidar, né? E aí? E aí foi um caso totalmente diferente do meu, porque aí eu pude entender como funciona de verdade um processo de diagnóstico oncológico, porque fez uma mamografia, daí tinha alguma coisa errada, ligaram em casa e minha mãe teve que voltar. Eu já falei, nossa, e a Lu sempre do meu lado, assim, Lu, deu errado. Né, assim, aí fez a mamografia, realmente apareceu algo suspeito, precisa de uma biópsia, leva para biópsia. Então, a gente pode viver o câncer de uma forma que eu não tinha passado pela experiência. Então, para mim, acho que essa parte foi a mais difícil. Eu olhar para minha mãe, saber que ela estava passando por tudo que eu já tinha passado e também passava. Mas saber que aquilo, eu não podia fazer nada, né? Eu só podia estar junto, só podia estar perto, dando o melhor de mim através do meu exemplo, assim, do que eu tinha passado. Mas a sensação de impotência é muito grande. Acho que esse foi o meu maior desafio mesmo. Impotência como? Você sabe que a pessoa tá lá e que ela tá sofrendo, né? Minha mãe precisou de uma mastectomia bilateral dela, apesar dela não ter feito químio nem rádio, de certa forma, para ela foi mais agressivo, porque ela tirou os 2 seios, tirou útero, ovário, numa tacada só, assim, né? Então, ela Quantos não tava... anos ela tinha na época que ela fez a cirurgia? 55, acho. Nova, né? Novinha também. A gente começou muito cedo já. Hoje ela tá recuperada? Tá ainda bem, tá no não, porque a dela foi, de certa forma, mais simples, porque como estava muito precoce, rápido, né, o dela estava menor que 1 centímetro, era outra história, assim, então ela tinha 2 opções, ou ela tirava a parte onde tinha um nódulo em cada seio e fazia radioterapia, ou ela tirava tudo e resolvia a questão de certa forma. Então, foi também difícil olhar para minha mãe e ver que aquela decisão tinha que partir dela. Né? Então a gente fica meio confuso, assim, a gente tem muitas escolhas que a gente gostaria de não ter, na verdade, só ir fazer e pronto, né? Então... Puxa, e nos cabelos, né, que a Luciana falou que você tem umas histórias de perucas e tal, você falou que aí, da última vez que a gente falou desse assunto aqui, né, no bloco anterior, você falou que você decidiu você mesma cortar, então você cortou o cabelo, fez a doação e depois raspou. E aí, como é que foi essa história das perucas? Você chegou e já comprou uma peruca pra usar? Ou você usava lencinho na rua, né? Porque muitas mulheres usam lenços, né, na rua. Eu comecei com lenço. Sempre gostei muito mais de lenço, na verdade, do que das perucas, porque eu não tinha postura pra usar uma peruca. Porque elas coçam, elas são quentes, então... Eu lembro que eu fui num casamento de uma prima e meu pai falou, filha, corre no banheiro porque tua franja já tá aqui em cima, porque eu ficava coçando. Eu não tinha postura. Eu não conseguia usar peruca de jeito nenhum, enfiava a mão por dentro. Todo mundo percebia que eu tava de peruca, né? Mas eu achei uma boa forma de lidar comigo, assim, meu processo meio de quase saindo da adolescência, né? Porque eu pude me reinventar com as perucas. Então, cada peruca tinha um nome e era um personagem diferente. Então, eu ainda tenho a Stephanie e a Betânia, que eu não consegui me desfazer das duas, porque elas são as mais chegadas, assim. Então, tem uma história, né? A Betânia é morena, tem franja, o cabelo super longo e cheia de mecha, então eu me sinto mais poderosa. Eu ia pra balada com a Betânia, e a Stephanie também me deixava mais segura. Acho que eu nem tinha mais essa voz de Mickey Mouse quando eu tava com a Betânia e com a Stephanie, eu me sentia mais mulherão, assim. Então foi uma forma de eu me descobrir também, né, com tudo. Então cada peruca era um personagem diferente, assim.
O uso da peruca é importante para as pacientes também? O que você acha? Eu acho que vai peruca, os recursos, acho que né? são recursos que vão ajudar a garantir mais autoestima. Mas eu já vi pacientes que careca, tão felizes da vida, né? Assim, se sentindo lindas, com um brincão, com uma maquiagem. Então, acho que é muito importante você se respeitar, você se conhecer e falar, bom, o que para mim vai ser importante agora? E se preparar. Eu acho que, de novo, essa palavrinha se preparar é muito importante. Então, isso que a Evelyn falou. Não ter medo da informação, né? A gente, infelizmente, ainda escuta de alguns pacientes assim, ai, mas acho que isso eu não quero nem ler. Ah, isso eu não quero, eu tenho medo até de perguntar. É uma resistência, né, de saber. E a informação prepara, ela te deixa, né, ela te deixa mais seguro, ela te mostra quais são os próximos passos do que vem pela frente. Então, o exemplo da peruca é uma bobagem, mas assim, saber do médico que vai ser depois do segundo ciclo de quimioterapia, que o cabelo vai cair, você tem 15 dias, às vezes 21 dias, às vezes 40 dias para se preparar. Então, tem um monte de loja de peruca, tem um monte de loja que vende lenço, né? Que tem peruca que faz exatamente igual você, o cabelo igualzinho. Você vai lá, né? Ela vê teu cabelinho, aí ela te ajuda a raspar, ela faz a peruca igual ao teu cabelo. E elas ficam iguais, né? Às vezes com seu cabelo mesmo. Às vezes com o próprio cabelo. Exatamente. A Lu tá pegando um gancho do que a Lu falou em questão a informação. É informação de qualidade, né, Lu? Porque a gente vê hoje em dia, tem muita coisa que é mais voltada pro lado negro da força, que eu falo, né? Assim, por exemplo, você vai jogar na internet efeito colateral de quimioterapia. E aí você vê aquela porção de coisas que te deixam com medo e que te fazem chegar para a quimioterapia num estado meio emocional, assim, bem balançado, porque você leu em algum lugar e às vezes, né, muita informação de planta, de erva, de coisa medicinal que você pode usar durante o tratamento, que às vezes prejudica o tratamento até. Então a gente precisa se informar com qualidade e também ter esse diálogo muito aberto com o médico, né? Você chegou a vasculhar na internet quando você soube que ia ter que fazer? Não, como é que eu fui totalmente no escuro, mas por uma questão minha. Eu sabia que se eu lesse na internet que a pessoa vomitou, que ela passou mal, isso, eu ia chegar lá com aquela sensação de que eu ia passar por aquilo também. Então eu fui no escuro. E o que aconteceu com você? Nada. Nada? Você teve pouquinho efeito colateral? Eu tive pouquíssimo efeito colateral. Eu fiquei constipada, assim, não conseguia ir no banheiro. Eu fiquei inchada, né, mas isso eu comia demais, porque eu recebia muita cortisona, então eu saía comendo o mundo, assim, pedia tudo pra minha mãe ao mesmo tempo. Teve alguma restrição alimentar nesse tratamento? Tive sim. Era importante para mim não comer nada cru fora de casa, principalmente uns 5 dias depois de cada sessão de quimioterapia. Assim. Mas isso é para você evitar o risco de infecção. Né? Então, sim, é muito comum a gente comer fora de casa e você acabar passando mal depois. Então, tudo que você precisa fazer se você está em quimioterapia é evitar uma infecção. Por quê? Porque você está imunodeprimida. Então, essa é uma regrinha super importante, né? Então, evitar peixe cru, verduras cruas, tal. Por quê? Porque você não sabe se foi lavada direito, se o peixe é de qualidade ou não, tal. Tanto que comer essa parte de verduras em casa pode. Né? Desde que você lave, que você cuida direitinho das suas frutas, tal. E são detalhes super pequenos, assim, mas que fazem uma grande diferença, né? Eu não tive nenhuma crise de ânsia, nada. Quando eu via que eu tava um pouquinho mais enjoada, assim, eu tomava um picolé de limão e isso pra mim era instantâneo, assim. Então, eu também tive muita assessoria, assim, os meus pais me ajudaram muito nesse processo. Então, eu passei com uma nutricionista que tinha leucemia. Então, ela sabia meio que o caminho das pedras, assim, né? Eu lembro que a gente conversava, ela me examinava, ela falava, olha, eu passei mal, tal, fiz tal coisa e deu certo, faz também. Então, eu tive toda uma dieta diferenciada, assim, que eu acho que me ajudou bastante nesse processo mais de efeito colateral, assim. E aí, depois, você fez por quanto tempo o tratamento de químio e de rádio também? Eu acho que ao todo vai 1 ano, somando tudo, vai 1 ano. Mas passa muito rápido, a gente acha que é eterno, assim, mas não... Eu até falo para as meninas no Onco, eu falo, nossa, ainda bem que o nosso cérebro ele não memoriza a dor, né? Eu não tenho memória de dor, eu não posso falar, eu lembro daquela vez que eu passei mal e começar a passar mal por causa disso, né? Então, isso acaba sendo muito bom, você acha que as coisas vão ser para sempre e aí elas passam, e aí hoje eu paro para pensar e eu não consigo mais lembrar de tudo com exatidão, sabe? Então, acho que tudo passa. E o cabelo voltou a crescer
A partir de qual momento? Porque o nosso ouvinte não tá assistindo, mas depois pode ver a foto no Facebook que a gente publica. Mas o seu cabelo tá maravilhoso. Era pra né? estar muito maior que isso. É que Ela não se seca, ela corta o tempo inteiro. eu me apaixonei pelo cabelo curto, assim. Seria um visual que eu jamais teria se não fosse o câncer. Porque você sempre gostou de cabelo sempre longo, gostei né? de cabelo longo. Mas assim, hoje eu falo pra Lulu, eu vou casar, eu quero ter o cabelo comprido, quero ter Chanel. Aí eu volto com ele mais curto do que já tava, assim. Então, eu não consigo me controlar muito com o cabelo, assim. Eu gosto bastante dele curtinho. Mas começou a Quanto tempo que ele crescer. voltou a crescer? Entre uma quimio e outra, ele já começa. Né? Naquele intervalo que eu tinha, né? Cada paciente é diferente, mas eu tinha um intervalo de 21 dias. Né? E nesse intervalo eu já via que meu cabelo já estava meio guerreirão, assim, meio já começando a... Mas aí eu tomava outra quimio e ele caía. Mas é muito rápido, o processo é realmente muito rápido. Depois que encerra mesmo, né? Ele volta. vai bem rápido. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo. Já voltamos com o último bloco aqui do Mentalistas, falando sobre o Outubro Rosa e o câncer de mama. A gente volta já. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas. E agora, doutor? Aqui no Mentalistas estamos falando sobre os impactos psicológicos na vida da mulher quando ela recebe o diagnóstico de câncer de mama. Já que estamos no Outubro Rosa, um assunto que trouxemos aqui para o Mentalistas, e eu vou conversar agora com o Dr. Joel Renaud, que é nosso colunista, também integrante do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, trabalha especialmente com a saúde mental da mulher. Tudo bem, Dr. Renaud? Tudo bem, Camila. Um abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Estadão. O senhor que lida diariamente aí com esse universo feminino e certamente ao longo da sua grande experiência aí nessa área deve ter se deparado com essa realidade, as mulheres com diagnóstico de câncer de mama. Qual que é a avaliação que o senhor faz ao longo dessas últimas décadas, né? Como que essa mulher lida com as questões, por exemplo, da retirada da mama ou a queda de cabelo? São questões essencialmente femininas e que são muito caras para as mulheres, né, doutor Renaud? Sem dúvida, Camila. São questões muito delicadas para qualquer mulher. O impacto inicial, ele costuma ser bastante estressogênico. As pessoas, elas não se preocupam só com as possíveis perdas, mas assim com a questão da família, do que elas podem estar perdendo, o risco de morte, perda da convivência e da educação dos filhos. Então, há uma série de gatilhos estressores que podem levar até 25% das mulheres a quadros de ansiedade e de depressão pelo impacto inicial da notícia. Claro que depois as pessoas vão elaborando, vão tendo feedbacks importantes dos médicos. Hoje o diagnóstico de câncer, ele não pode ser mais estigmatizado. Nós temos, assim, muitos casos de cura. Felizmente, a medicina tem evoluído muito na área de oncologia. Então, jamais é uma sentença de morte para a maioria das mulheres que descobrem precocemente. E daí a importância do check-up anual, dos exames de ultrassonografia mamária e também da própria mamografia, para que os casos sejam rastreados desde o início e o prognóstico seja melhor. Mas, assim, a gente não pode condenar as pessoas por uma fase inicial de tristeza, de sintomas de ansiedade e outros sintomas depressivos, porque isso faz parte do impacto de uma notícia dessa. E depois, com o tratamento, a gente observa que também outros fatores podem levar à depressão, por exemplo. A quimioterapia, ela leva a uma imunossupressão, ela leva muitas vezes a aumento de atividade inflamatória, e isso pode também ter uma fisiologia semelhante à fisiologia da depressão. Então, muitas mulheres, pelo efeito da quimioterapia, podem ter quadros depressivos. E é importante frisar que os médicos que tratam esses quadros de depressão, eles prescrevam antidepressivos que também não interajam com algumas drogas
quimioterápicas, por exemplo, tamoxifeno. Então, não são todos os antidepressivos que podem ser utilizados. E aí cabe ao médico, seja oncologista ou o próprio psiquiatra, atuar em cima. É fundamental uma equipe multiprofissional, composta por oncologistas, por médicos, muitas vezes mastologistas, psiquiatras, psicólogos e também nutricionistas. E felizmente hoje a gente tem centros extremamente gabaritados, como o Hospital AC Camargo, o ICESP e alguns outros no país. Mas ainda, é claro, a saúde pública, a gente sabe que tem muitos locais onde ela é bastante precária. É verdade. Muito bem, olha, as dicas valiosas do Dr. Joel Renault, que é nosso colunista aqui da Rádio Estadão, participando do Mentalistas nesse Outubro Rosa, data tão importante para a conscientização em relação ao câncer de mama. Muito obrigada, Dr. Renault, pela sua participação. Uma ótima semana para o senhor. Para você também, Camila, um abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Estadão. Mentalistas. De volta aqui com Mentalistas, estou recebendo a psico-oncologista Luciana Rhodes Barros, que é fundadora do Oncoguia, e também a Evelyn Scarelli, que é uma paciente que já passou pelo câncer, está contando a sua história pra gente, também trabalha no Oncoguia, daqui a pouquinho ela vai contar essa história pra gente. Ainda voltando sobre a história do cabelo, né, que você tinha contado no bloco anterior, que você queria deixar longo, às vezes que você vai casar, isso é fato? Você vai casar mesmo? Eu vou casar, caso ano que vem. Na época que você teve o diagnóstico, você não tava namorando? Tava num relacionamento, sim, mas eu acho que eu acabei me despertando muito pra vida, assim, acabei saindo um pouco dessa parte mais afetiva. E agora o Jota, que é meu noivo, ele foi super insistente e a gente vai casar agora. Que legal! E faz quanto tempo que vocês estão juntos? 2 anos. 2 anos. E ele te acompanhou nessas últimas fases também do tratamento? Como é que foi a participação dele? Ele pegou a segunda fase, né? Assim, eu acho que pelo menos me classifico assim, eu tive a fase de sobrevivência, né, que é a parte onde você tá lá no tratamento e você só pensa em sair de tudo isso, em me recuperar e tudo, e depois tem a fase que é o viver, né, e essa parte, o viver é mais difícil, por incrível que pareça, porque depois você tem que catar todo o resto da bagunça que ficou no emocional, assim, né, você olha pra trás e fala, poxa, tá tudo bem, mas tem um monte de sequelas, né, disso tudo. E aí essa é a parte de viver, que é a parte mais intensa, assim. E ele chegou nessa segunda parte. Então ele passeia bastante de montanha-russa comigo. Toda vez que tem que fazer controle, ele vai, ele sofre junto. Ele é um super parceiro, assim. Ah, que legal. Você começou a fazer coisas que você não fazia antes? Sim. Por exemplo? Andar de ônibus. É mesmo? Por quê? Eu gosto muito de andar de ônibus. Muito. E é muito louco. Eu falo isso, as pessoas ficam dando risada da minha cara, mas é realmente, eu sinto muito prazer, assim, em estar sentada num ônibus, olhando as pessoas na rua, sabe? Assistir a vida pela janela, assim, é um negócio meio legal, assim. Eu gosto bastante disso. Fora isso, eu acho que perdi um pouco a pressa para as coisas, assim. Não sou uma pessoa muito ansiosa. Estou sempre compreendendo as coisas, porque, né, não tem jeito. O que a gente precisa passar, né? E é difícil, né, numa sociedade que cada vez cobra mais agilidade nas coisas, né? Tudo rapidinho, né? É que eu tenho muita sorte da minha sociedade ser o Oncoguia e a Luciana, assim, porque, né, assim, eles compreendem muito, né? Eu tô na menopausa induzida, então eu tenho o efeito colateral dessas medicações, então eu sinto que isso é um presente pra mim, de verdade, porque eu tô em casa, né? É uma extensão da minha casa, o Onco, então... Como é essa menopausa induzida? Eu sou uma velhinha com aparência de 28 anos, mas eu sou uma velhinha por dentro, assim. Eu tenho a mesma coisa de uma senhora na menopausa. Então, eu tenho todos os efeitos colaterais. Isso é por causa de um tratamento. Que tem que tomar, né, entre 5 ou 10 anos, né, dependendo um pouco da definição do médico, é o que a gente chama de hormonioterapia. Então isso é muito normal também para todas as pacientes de câncer de mama, dependendo do tipo de câncer de mama. Só que um dos efeitos colaterais é realmente você bloquear o hormônio, né? Porque o hormônio pode estar ali alimentando o teu tumor. Então você tem que dar um medicamento que vai lá e fala, opa, segura aqui. Só que segura aqui, o preço é a menopausa, né?
Meu pai brinca comigo, ele fala que eu tô fazendo um test drive, né? Porque daqui a pouco eu termino a medicação, acho que volta tudo ao normal, e aí eu fico na menopausa velhinha de novo. Depois de um bom tempo. Então é um belo test drive, né? Então é isso, assim. Que legal. Bom, a participação da família nesse processo é fundamental, né, Luciana? Qual que é a importância? Então? Eu acho que a Evelyn falou super bem, né? Eu acho que o câncer ele acaba sendo uma doença da família, né? Porque todo mundo ali recebe esse impacto do câncer junto. E depois, né? Eu acho que depois que todo mundo assimila, depois que todo mundo entende, a família tem que estar organizada para ajudar nesse momento. Precisa de muita adaptação, né, Camila? Então, às vezes, assim, sei lá, se a pessoa que está doente é o provedor, né, é o pai, né, assim, às vezes esse cara precisa parar de trabalhar. Imagina o impacto financeiro disso, né? Se é a mãe, às vezes ela também tem um impacto financeiro importante, mas a mãe é aquela que vai buscar o filho na escola, que faz supermercado, que faz comida, trabalha, né, que faz pacote completo. Como fica tudo isso? Né? Ela vai continuar fazendo? Vai, mas provavelmente 50%, 30%. Então a gente fala muito assim, sabe? Essa reorganização, esse rearranjo, essa conversa entre os membros da família precisa acontecer. E aí, uma dica importante que acho que o paciente com câncer não tem saída ele precisa aprender a aceitar a ajuda. Né? A gente está acostumado a dar conta do recado, né? E aí as ajudas são muito bem-vindas. Então, o amigo que pode falar assim, olha, hoje eu pego teu filho na escola, hoje eu vou com você na químio. Deixa ele, né? Deixa. Acho que vai ajudar muito. E por um outro lado, também vale um recadinho para esses amigos que tendem a se afastar, né? E o que a gente escuta muito é isso, mas eu tô tão assustado que eu não sei o que falar, eu tenho medo de não saber o que fazer, eu tenho medo de encontrar com a minha amiga e começar a chorar. E eu acho que assim, tudo está valendo, né? Eu acho que o mais dolorido é o paciente perceber esse afastamento. Então, ele poder se colocar, poder falar, olha, esse é o meu limite, então eu vou com você tomar um café, mas eu não consigo ir com você na químio, mas não sumir, sabe? Os pacientes relatam muito isso, que infelizmente os amigos somem. Infelizmente. Com você aconteceu isso, não? Pessoas que sumiram depois do diagnóstico? Poucas pessoas, né? E eu recebi até um e-mail de uma delas, assim, de um amigo de infância. Ele falou, olha, eu sinto muito, sei lá, 2 anos depois. Eu sumi porque eu não sabia como lidar com tudo isso. Mas isso não quer dizer também que eu não goste de você, ou que eu não estivesse rezando por você, ou qualquer outra coisa do gênero. Eu só não consigo lidar com isso. Então, às vezes um recadinho desse já tá bom, né? Já é o suficiente. Né? Porque eu como paciente, eu compreendo um pouco mais a situação. Não é fácil, né? Não é fácil você ver alguém que você ama muito passando por isso. Né? Então, todo mundo se afasta, mas acho que não por uma coisa tão negativa quanto a gente, paciente, tende a pensar que sabe? Porque não gosta de mim. Às vezes o cara perdeu o pai com câncer, sabe? Às vezes ele não quer reviver uma história, né? Tem toda uma história por trás disso, né? A gente não pode pré-julgar também, né? Evelyn, a gente já está chegando na reta final aqui do programa. Se você puder passar uma mensagem, né, para nosso ouvinte ou para os familiares que estão vivendo essa situação, né? Que tipo de mensagem a gente pode passar? Ou para quem não está vivendo, mas de repente fazer um alerta, né? Eu acho que é difícil passar uma mensagem, eu sempre falo isso, porque cada um sabe da dor, né, que tá levando, dos medos e tudo, mas o onco tem uma frase que eu gosto muito, que é você não tá sozinho. Então, a gente tende realmente a pensar que é o fim de algo, mas é só o começo, assim. Então, a gente nunca tá tão sozinho quanto a gente imagina. Aceitar ajuda e seguir em frente é a única alternativa que a gente tem. Meu pai fala pra mim, filha, pra trás é abismo, você não tem escolha, né? Corre, vai pra frente. Então, a gente acha mesmo, né, que tá tudo acabando e só depende da gente ser um ótimo recomeço, né? Então, e a gente tá aqui, liga pro 0800, manda e-mail, acessa a gente no Facebook, entra no portal, a gente tá aqui pra fazer companhia, pra dar colo, pra dar acolhimento, pra dar testemunho. Então,
Isso é o mais importante. Legal. Luciana, para os nossos ouvintes que querem mais informações do Oncoguia, que é essa central de informações que são devidamente checadas, então não é aquela coisa que você joga no Google e fica lá sofrendo, né? Tem tudo apuradinho, direitinho, isso, né? Como é que o ouvinte pode acessar esses canais todos? Eu acho que a Evelyn já falou um pouquinho. Gente, a gente está em todas as redes sociais, né? Inclusive com a Evelyn cuidando dessas redes sociais pessoalmente. Então a gente está no Face, no Twitter, no Instagram, no YouTube, né? Assim, cercamos todas. Mas tem o portal, né? Então convido todo mundo a conhecer, que é o www.oncoguia.org.br. E para você que recebeu o diagnóstico, que está enfrentando algum problema com plano de saúde, que está perdido com alguma informação sobre direitos, ou quer se informar sobre direitos, uma lista de direitos, Camila, que a maioria não conhece, né? Quer ler uma história de um outro paciente, quer assistir um vídeo, quer se informar mais sobre um tipo específico de câncer, a gente tem o portal Oncoguia, que é o www.oncoguia.org.br. Agradeço muito a participação da Luciana Holtz Barros, que é psico-oncologista, fundadora do Oncoguia, e também a Evelyn Scarelli, que é uma das funcionárias do Oncoguia e compartilhou essa história com a gente. Obrigada, viu, meninas, pela participação. Obrigada a você. Imagina, foi uma delícia. Conte com a gente. Mentalistas desta semana fica por aqui. A apresentação de Camila Tolinski, os trabalhos técnicos são de Roger Palme, gerente de jornalismo Paula Marinho, diretor de jornalismo do Grupo Estado João Fábio Caminoto. Lembrando que você, ouvinte, pode acompanhar esta e todas as outras edições no nosso site radio.estadão.com.br. Até a próxima!